Martinho Lutero, e nós só estamos aqui hoje por causa da reforma, por causa do que aconteceu na Europa há 504 anos atrás. Bom, o que quer dizer essa palavra reforma? Também muitas pessoas ouvem e não entendem, não lembram, não assimilam quando a gente fala de reforma, ou de teologia reformada, doutrina reformada, igreja reformada. Tudo isso, quando usamos esses termos, doutrina reformada, teologia reformada, igreja reformada, significa que é uma igreja, uma teologia, uma doutrina que teve a sua origem na reforma, que teve a sua doutrina, partiu da reforma de 1504 anos atrás, das ideias de Lutero, de Calvino, de Zwingli. E então, depois todos esses anos, essas igrejas, essas doutrinas que se dizem reformadas, têm a sua origem no que aconteceu na Alemanha em 504 anos atrás, em 1517. A palavra reforma, o que significa? Reforma significa trazer de nova forma. Não é isso? Reformar é trazer de nova forma. Mas, para ter uma reforma, teve que primeiro ter uma deforma. O que é uma deforma? Se reforma é trazer de nova forma, deforma é perder a forma. Quando você diz que alguém está deformado, um corpo deformado, um carro deformado, uma casa deformada, significa que ela perdeu a sua forma, sofreu um acidente, um incêndio, um capotamento, aquele carro, aquela casa, aquela pessoa perdeu a sua forma. Isso é deforma. Mas para haver uma deforma, tem que haver primeiro uma forma, que é forma, é algo que criou uma identidade, algo que se definiu, amadureceu. Então é isso, só assim você vai entender o que foi a reforma. Então primeiro, antes de chegarmos na reforma, vamos para a forma. O que é a forma? A igreja, o nascimento da igreja. A igreja, primeiro, ela foi tomando uma forma. A reforma, ela se deu no aspecto eclesiológico, no aspecto soteriológico. Ela aconteceu com a igreja. Por quê? Porque ela perdeu a sua forma. Mas, antes de tudo, ela teve a sua forma. Como? Em Atos 2, capítulo 1, nasce a igreja. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa que estavam sentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui nasce a igreja. A igreja nasce em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito no Pentecostes. Então ela nasce. Nesse período, quando Jesus, ele vem, morre na cruz, sobe aos céus, e ele diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quando ele sobe, 40 dias depois da morte dele, o Espírito Santo desce, e os discípulos estão no lugar, orando, no cenáculo. Quando o Espírito Santo desce, e todos ficam cheios, ali nasce a igreja. Nascimento. Agora a igreja começa a tomar a sua forma. Em Atos 2:1 ela nasce. Em Atos 2:42 e 43, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. E perseveravam na doutrina. Agora ela nasce em Atos 2:1 e 43 e 44, ela vai tomando a sua forma doutrinária. Os ensinos de Jesus, que são transferidos para os apóstolos, começam agora a ser transferidos para o público. Ela começa a lançar suas bases doutrinárias, ela começa a ter sua forma. E com a conversão de Saulo, isso em Atos 2, com a conversão de Saulo,
A igreja agora começa a amadurecer. Conversão de Saulo, que se torna Paulo, ele vai escrever as suas 13 epístolas. Aquilo que nós chamamos a espinha dorsal da teologia. São através dos escritos de Paulo que a igreja agora ela entra na sua plenitude, na sua forma doutrinária, teológica completa. Em 40 anos, desde Atos 2, a igreja se infiltra por todo o Império Romano. Agora ela está sólida, ela está madura, ela nasce, ela cresce e ela amadurece. E Paulo tem na sua carta aos Romanos a sua obra-prima, a sua obra máxima. É um tratado teológico, a carta aos Romanos. Então, passado 40 anos, a igreja então tomou a sua forma, nasceu, cresceu, amadureceu teologicamente, eclesiologicamente, soteriologicamente, está saudável, está se expandindo. Ela é uma igreja missionária. Ela é uma igreja que envia missionários para fora dos portões de Jerusalém. É uma igreja evangelística. Em todo lugar que passa, as pessoas começam a ensinar o Evangelho. Ela é uma igreja que a sua eclesiologia está certa. Ela reúne presbíteros, separa diáconos, separa pastores. Ela é uma igreja que a sua soteriologia está no seu auge, né? O que se ensina aqui, em contrapartida do judaísmo, que ensinava a salvação pela observância e o cumprimento da lei, ou seja, era a salvação por obras. Paulo vai ensinar que a salvação é mediante a fé, vai ensinar como o homem pode se tornar justo diante de Deus, doutrina que chamamos justificação, apenas pela fé em Cristo. Então a igreja agora estava na sua plenitude. O primeiro século foi o grande século da igreja, foi o século da expansão, do crescimento. Então, você vê na sua forma plena, saudável, piedosa, poderosa. Isso é a forma. A igreja tomou a sua forma. Agora, a igreja vai começar a se deformar. Tivemos a forma, agora a sua deforma. Depois de 3 séculos de vitória, de sucesso, desde a morte de Jesus, a descida do Espírito Santo, a pregação dos apóstolos e as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, depois de 3 séculos de vitória, ela então começa a se deformar. No século IV, no ano 313, acontece a conversão do imperador Constantino, a suposta conversão. E ele faz o quê? O inesperado, ele ajunta Estado e Igreja. Estado e Igreja se reúnem. Assim ele detinha tanto o poder da Igreja quanto do Estado. Isso no século IV, no ano 313, ela começa a se deformar. No ano 607, no século VII, o imperador declara o bispo de Roma como bispo universal. Então, no século VII, nasce o papado romano. E começa-se então, ao longo desse século, se introduzir no corpo doutrinário da igreja, a igreja que Jesus iniciou, que o Espírito Santo inaugurou, que Paulo amadureceu. Começa-se a entrar conceitos da cultura greco-romana. Ela começa a se paganizar. Doutrinas estranhas à palavra de Deus começam a entrar. Até que chega num dos períodos mais escuros, século XII, chamado período das trevas, tempo da Inquisição. E então a igreja chega no seu ápice, o ápice da perdição, o ápice da deforma, do século XVI, onde você vai encontrar John Tetzel vendendo indulgências, em razão do desejo do Papa Leão X construir a Basílica de São Pedro. Então, o que é a venda de indulgências? Você recebeu o perdão dos pecados, a salvação, a entrada no céu, mediante a aquisição de um documento assinado pelo Papa, pago por um preço. Então essa foi a deforma. A igreja então começa a se perder.
Ela está lá no século XVI. Ela não é mais a igreja que Jesus iniciou, que o Espírito Santo inaugurou. Não é a igreja que os apóstolos trouxeram os fundamentos. Né? A igreja fundada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não é a igreja madura, teologicamente, que Paulo trouxe. Agora, ela começa a se descaracterizar e as heresias começam a entrar. Então, há uma deforma. E eu vou ler algumas aqui para você entender o que aconteceu ao longo do século. Desde o século IV, com a conversão de Constantino, que declara a religião oficial do Império o cristianismo. Isso parecia ser muito bom, o imperador convertendo, poxa, e declarando a religião oficial do mundo, do Império, o cristianismo. Não foi bom. E através disso, ele começa a perverter a doutrina. E vamos ver como é que, ao longo da história, como a igreja foi se deformando, como ela foi perdendo a sua forma, quantas heresias foram entrando. Então, num período de 1650 anos, vocês vão ver quanta heresia entrou. Por exemplo, no ano 300 depois de Cristo, a igreja adota a oração pelos mortos. No ano 300, começa-se a fazer oração por mortos, coisa que nunca tinha sido feita até então, que a Bíblia proíbe. Também no ano de 300, cria-se o sinal da cruz, o nome do Pai, né? Até então, isso não existia. No ano 320, a igreja adota para o seu culto o acendimento de velas de cera. Velas são acesas, começam a ser adotadas como elementos de culto. Você pode acender uma vela quando acabar a força, a luz, mas não era esse o objetivo de culto. No ano 375, começa a veneração, a adoração de anjos e de santos mortos e o uso de imagens. Isso foi um dos piores anos. No ano 375, depois de Cristo, adoração de anjos, adoração de santos mortos, como o apóstolo Paulo, João, pois que eles chamam São João, São Paulo, e o uso de imagens. No ano 394, então, cria-se a missa, a celebração da missa diária. É criada em 394. No ano 500, os sacerdotes começam a se vestir de forma distinta dos leigos. Eu, lá na Igreja Católica, é nítido que o padre, o bispo, se veste completamente diferente dos fiéis. Eu, por exemplo, sou pastor, você é um membro, nós temos vestido de forma igual, né? Não há uma diferença. Não, mas no ano 500 se adota o quê? Aquelas vestes sacerdotais que distinguem completamente o sacerdote dos leigos. No ano 593, uma das piores doutrinas é criada, a doutrina do purgatório, estabelecida por Gregório I. Cria-se no ano 593 a doutrina do purgatório. O que é isso? Que a pessoa, quando morre, não vai nem para o céu nem para o inferno. Existe um lugar intermediário. Um lugar que foi no meio do caminho, chamado purgatório. E você fica lá, que é purgando os pecados. Então, você passa pelo purgatório. Depois do purgatório é definido para onde você vai, para o céu ou para o inferno. Só que quem define quem vai para o céu ou para o inferno não é quem está lá no purgatório. É o que é feito aqui na terra, pelo morto. Fulano está morto, vai para o purgatório. Dependendo de quanto sacrifício eu faço pelo morto, missas, velas, sacrifícios, ele pode sair do purgatório e ir para o céu. Isso é essa doutrina absurda. No ano 600, o latim é adotado nas orações e nos cultos, imposto por Gregório I. Missas eram celebradas em latim, em uma língua que a maioria das pessoas não conhecia. Então, lá na Alemanha, por exemplo, que se fala alemão, as missas eram celebradas em latim. O povo não entendia. No ano 786, começou a haver culto à cruz, imagens e relíquias. Então, relíquias sagradas, como
artefatos antigos, a cruz, eram todas cultuadas no ano de 785. No ano de 850, foi adotada o uso da água benta, que era usada para abençoar pessoas. Então a água tinha um elemento místico que era, se aspergida nas pessoas, abençoava. No ano de 995, nós tivemos a canonização dos santos, feita pela primeira vez pelo Papa João XV. Ou seja, canonizar era escolher indivíduos que morreram, que fizeram um trabalho bom em vida, e declarar os santos. Canonizar, declarar os santos. No ano de 1079, estabelece o celibato do sacerdócio, decretado por Gregório VIII, ou seja, o padre, o bispo, o cardeal, o sacerdote, não poderia casar. No ano de 1090, adota-se o rosário, o terço, oração mecânica. Foi criada por Pedro o Ermitão, outra heresia. Veja só, nós estamos falando da igreja de Cristo aqui, que é a igreja do Senhor. Existia outra igreja cristã no planeta, era só essa. A de Jesus, a do Espírito Santo, a de Paulo. Olha o que foi entrando, o que foi adotado nesse período. 1600 anos, só entrando heresia. No ano de 1184, é instituída a Inquisição pelo Concílio de Verona. O que é a Inquisição? Era uma caça às bruxas. A igreja definia quem era herege e quem não era. E o herege era punido como? A morte. Amarrava-se, por exemplo, a corda no pescoço com pedra, jogava no mar, no rio vivos, queimavam. Ali foi onde que se criou aqueles objetos de tortura, donzela de ferro, roda de desmembramento, berço de Judas, o empalamento. A Inquisição foi a Igreja Católica. Eles falam, você tem ideia, se você conhece um pouco da Segunda Guerra Mundial, você deve ouvir falar de Stalin, Joseph Stalin, Hitler, as torturas, o holocausto judeu, as maldades que fizeram. Eles dizem que isso aí é fichinha perto do que a Inquisição fez. Chumbo derretido era colocado dentro dos ouvidos das pessoas. As pessoas eram torturadas ao extremo. Qual era a acusação? Serem hereges. Isso no ano de 1184. No ano de 1215, a doutrina da transubstanciação proclamada pelo Papa Inocêncio III. O que é a transubstanciação? No momento da ceia, eles oferecem a hóstia, que é o nosso pãozinho. E eles acreditam que naquele momento, aquele pão se transforma na carne de Cristo. Vira o corpo mesmo. Eles estão comendo um pedaço de Cristo quando estão tomando a hóstia. Por isso eles não mastigam. Só lá e deixa dissipar na boca. Porque eles entendem que aquele é um pedaço da carne de Jesus. No ano de 1215, se estabeleceu a confissão auricular de pecados ao sacerdote em vez de Deus. Foi instituída por Inocêncio, no Concílio de Latrano. Aquele gabinete, que tem dentro da igreja. Você tem que confessar seus pecados para o padre, e o padre te passa a penitência. Instituído aqui. No momento nenhum a Bíblia diz que você é obrigado a fazer isso, e nem que o padre pode decretar uma sentença para você. Vai, 30 Pai Nosso aí está perdoado. Em 1220, passa-se a adorar a hóstia, decretada também pelo Papa Honório III. Agora, em 1229, essa aqui, Satanás aqui conseguiu os maiores triunfos. A Bíblia foi proibida aos leigos. E
foi colocada no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valência, em 1229. A Bíblia, nessa época, nós estamos aqui no século XIII, a Bíblia só estava disponível para os sacerdotes, só para a liderança eclesiástica. Ninguém tinha acesso à Bíblia, a não ser padres, bispos e cardeais. Em 1251, cria-se um escapulário, criado por Simão Stock, um monge inglês. Escapulário é aquilo que coloca no pescoço, que o católico sabe. Em 1439, o purgatório foi proclamado como dogma pelo Concílio de Florença. Foi criado no século XI, mas adotado como doutrina oficial no século XV. Em 1508, a Ave Maria, a parte da última metade, foi acrescentada pelo Papa Sisto V em 1508, que é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Isso é Bíblia. A Ave Maria quer dizer salve Maria, o anjo salva ela. A segunda parte, que foi adotada, Santa Maria, Mãe de Deus. Opa, deve ser velha essa mulher, Mãe de Deus, né? Infinito. Rogai por nós pecadores. Não tem jeito de rogar, está morto. Agora e na hora da nossa morte, amém. Essa parte foi adotada em 1508, que é uma heresia do começo ao fim. E aí, chegamos no século XVI. 1517. Aí a heresia chegou no ápice. O Papa Júlio tinha sido morto, tinha morrido, entra no poder o Papa Leão X. Já estava tudo isso aqui estabelecido. A doutrina, a igreja pura, já tinha sido dizimada por causa desse chuva de heresia que entrou. Havia conversões? Havia salvos? Havia. Eles estavam perdidos nesse mar de engano. Esse Papa, não contente com a chuva de heresia, vai criar então a sua missão, o desejo de criar a Basílica de São Pedro, que era uma obra bilionária, trilionária, precisava arrecadar dinheiro, fundos. E nada melhor que como? Ele tem a perversa satânica ideia de vender o perdão, vender salvação, vender o céu. É onde é estabelecida a indulgência papal. Que é isso? Novamente, se obtém o perdão, a salvação, você sai do purgatório mediante a compra de um documento assinado por ele, chamado indulgência. E esse documento, pago por um preço, dá você o direito do perdão e da salvação. Então, naquela época, se você quisesse ser salvo, tinha que ter muito dinheiro. Comprar o documento. Se o Papa assinasse, te desse, ufa, você está salvo. Então, aí acontece o quê? A forma, Atos 2. O Espírito Santo desce, ela nasce. Com os apóstolos, ela cresce e os fundamentos são lançados, a doutrina dos apóstolos. E com Paulo, ela amadurece, teologicamente, em todas as áreas. Século IV, começa então um incêndio na casa. A casa está toda bonita, toda formada. Igreja. Agora começa a pegar fogo. Deforma. Conversão de Constantino, as heresias vão entrando. Quanto tempo dura esse período de deforma? Ela começa a ficar comida, os bichos começam a entrar e comer. 1650 anos. Então, forma, deforma. Quando você vê a deforma, faz necessário dar uma reforma. Trazer de novo a forma. Aí então, que depois de todo esse ano, que a deforma chega no seu auge com a venda de indulgência, é que no século XVI, Deus começa a trabalhar lá no interior da Alemanha, em um monge agostiniano, da ordem agostina, chamado Martinho Lutero. Ele
Ele se candidatou ao monastério a fim de purificar seus pecados. Ele se considera muito impuro. E no monastério, ele se submetia a rigorosos sacrifícios a fim de se purificar. Ele se considerava impuro demais. Então, ele fazia jejuns pesados, atos de flagelamento, de isolamento, de contemplação, e não conseguia. Tem uma luta profunda consigo mesmo. E ele achava Deus injusto, um Deus tirano, carrasco, que punia severamente. Ele entendia a justiça de Deus como um ato punitivo, de um Deus irado que queria matar o tempo todo. Até que então, ele é enviado a Roma para estudar. O que ele tem acesso lá? Até então, nunca tinha lido, pegado na Bíblia. Então, Lutero começa a ler a Bíblia. E quando ele lê a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, justo viverá da fé. Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. É que então Lutero se converte. Lendo a carta, ele entende eu entendi a palavra justiça de Deus como um ato punitivo, de um Deus irado. Não, justiça de Deus é um meio como Deus torna alguém justo. E não é o flagelamento, penitências, velas, obras. É pela fé que eu descobri a justiça de Deus. Como eu sou justo, como eu torno salvo. Lutero, então, é salvo ali, transformado. E aquilo revoluciona de tal maneira que Lutero diz: meu Deus, está tudo errado. Tudo que estão ensinando aí em 1650 anos, tudo isso aí está errado, está tudo errado. É um engano, está tudo distorcido. É que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero vai até a porta da igreja Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Ele cola, afixa as suas 95 teses contra a igreja católica romana, contra a indulgência, contra o Papa, contra os abusos. Neste ato de pegar e colar as teses lá, dá início à reforma protestante. A reforma começa ali. Lutero vira a Alemanha, a Europa, de pernas para o ar. E é perseguido pela Igreja Católica até a morte. Então começa-se. Isso foi a reforma. Lutero, então, através de estudar a Bíblia, suas teses, quer trazer a forma de novo à igreja. O que é isso? Submeter cada aspecto da igreja à Escritura. Voltar a se crer só na Escritura. Então começa ali. Lutero, que vai, a reforma passa de Lutero para Melanchthon, de Melanchthon para Calvino, Beza, Bullinger, e ela vai indo por toda a Europa até os dias de hoje. A reforma foi sintetizada em 5 pontos. Foi resumida. O que é a reforma, sem entender? O que foi esse movimento? Foi tirar a igreja daquele lamaçal de heresia de 1500 anos. Tudo que eu li aqui, Papado, Maria, Bela, foi arrancar a igreja de lá. Ele estava lá dentro, mergulhado naquele negócio. Através da reforma foi tirado. E a reforma, os postulados, os ensinos, a doutrina, a proposta, foi resumida em 5 pontos. Em 5 postulados, em 5 disciplinas, 5 temas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Vamos entender o que cada um desses significa desde aquela época e como eles ainda precisam ser aplicados hoje. Sola Escritura. O que quer dizer isso? São 5 termos em latim. Sola Escritura quer dizer somente a Escritura. Foi o brado dos reformadores contra as heresias da Igreja Católica. Somente a Escritura. Por quê? Porque a Igreja Católica adotava a Bíblia como regra de fé. Lia a Bíblia. Mas não era só a Bíblia. Era a Bíblia
e a tradição da igreja. Era a Bíblia, a tradição da igreja e as bulas papais, documentos que os papas escreveram. Era a Bíblia, a tradição, as bulas e as encíclicas. Então, veja só, o que o Papa escrevia, os documentos que o Papa redigia e a tradição tinham o mesmo peso da Escritura. Então, quando o Papa escrevia um documento, era versículo. Tinha o mesmo peso. Então, o Papa declarava que uma coisa era pecado, que outra não era. Escrevia perdoando alguém, não perdoando o outro. Então, a doutrina da igreja era fundada em documentos escritos por homens. E também na tradição. Ou seja, o que a igreja católica tinha como tradição, valia como doutrina. Vem os reformadores e dizem, fundamento da igreja é só a escritura, nada mais. A doutrina, os conceitos, os aspectos da igreja, só são extraídos da Bíblia e de mais nada, somente a palavra de Deus. Fora encíclica, fora bula, fora tradição, fora documento papal, tudo que sai, toda a nossa doutrina tem que se basear somente na Escritura e nada mais. Sabe que hoje a gente precisa do som da Escritura? Hoje, todas as igrejas do Brasil, do mundo, têm a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé. Mas a Bíblia tem mais encíclica, tem mais bula, verdade. Já a Bíblia e a profecia. A Bíblia e as revelações. A Bíblia e as visões. Algumas igrejas, profecias, visões, revelações, têm o mesmo peso, ou têm mais peso do que a Escritura. Não. Quando você adota como princípio doutrinário na sua igreja, profecia, visão e revelação, você está dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, não é suficiente. Você ataca a suficiência da Escritura. Contra visões, profecias, revelações, novos profetas, novos livros, eu digo aqui, sola Escritura. 2 Timóteo 3,16 fala da suficiência da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil por ensino. Aqui nós temos o primeiro ponto. A Escritura é inspirada, ela não é humana, ela é divina. Isso aí todo mundo concorda. Mas a segunda parte, ela é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a obra. Ou seja, ela não é só inspirada, ela é suficiente. Não precisamos de ciências sociais para cuidar da igreja, não precisamos de antropologia, não precisamos de ciências humanas, não precisamos de psicologia para cuidar de criança, para cuidar de casamento, não precisamos de revelação, de missão, não precisamos dessas coisas que estão tomando conta da igreja. Nós precisamos só lá, Escritura, somente a Bíblia e nada mais. O segundo ponto que foi abordado pelos reformadores foi o sola fide. A palavra latina significa somente a fé. Por quê? Porque a Igreja Católica ensinou uma outra modalidade de salvação. Salvação era por obras. Sacrifícios eram feitos para se obter perdão. Por exemplo, em um dos concílios, o Concílio Vaticano III, eles dizem assim, que as esmolas fazem expiação pelo pecado. Expiação cobre o pecado, perdoa o pecado, anula o pecado. Então, dentro dos documentos católicos, ensina que esmolas, obras, caridade, fazer caridade, bondade, faz expiação pelos pecados. Velas, acendida para santo, fazem expiação pelos pecados. Romarias fazem expiação para o pecado. Missas, indulgências, fazem expiação para o pecado. Então, uma modalidade de ser salvo na época era por obras. As obras. Então,
Era o que ela ensinava. Agora, como é que nós vemos as obras? Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostro a fé. Não são obras para ser salvos. São obras porque já somos salvos. Nós não fazemos as obras para sermos salvos. Nós fazemos as obras como evidência que somos salvos. Por isso, Efésios diz: fomos salvos para as boas obras, e não por causa das obras. Entendeu? Por causa das obras. E hoje, nós conseguimos enxergar a mesma coisa. Você vê o quê? Você vê o quê? Arca da Aliança, voltas e muralhas de Jericó, sal, objetos. Você vê, faça a campanha, faça o sacrifício, faça a passagem pelo vale não sei do que, pega a água do Jordão. Você vê a mesma coisa se repetir. Estão desenterrando as indulgências da era medieval. Você pergunta, eu conheço pentecostais que, para eles, no arrebatamento, eles só subirão se no momento do arrebatamento estiver lendo a Bíblia e orando. Pensa, se você estiver cozinhando, não sobe. Preguei numa igreja sobre o inferno, todo mundo, os jovens correram para os quartos e começaram a orar: não volta ao original, não volta ao original, que eu não sou, não volta ao original, que eu não sou, não volta. A ideia de que eu tenho que fazer algo e depois eu voltar. Obras. Se apegam a objetos, se apegam em feitos. Efésios 2,6 diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Fazemos obras? Fazemos. Mudamos. Fazemos caridade? Fazemos. Jejuamos, oramos? Sim. Por que fomos salvos? E não para sermos salvos. Segundo postulado que sintetizou a reforma: sola gratia. Sola gratia. Então veja só, no Sola Fide ensinava-se sacrifícios e esmolas como expiação para o pecado. Porque os reformadores também disseram: olha, somente a Escritura, somente a fé, não é a fé a mais obras, não é fé a mais pessoas, não é fé a mais sacrifício, é só a fé e nada mais. Depois, somente a graça. Essa por causa da venda da indulgência. O perdão era obtido mediante um pagamento. O homem participava da salvação. Ok? Então, veja só, a salvação era comprada, era obtida, adquirida. Aí vem os reformadores e dizem assim: a salvação não pode ser adquirida, nem comprada, nem obtida. A salvação é dada. A salvação é de graça. A salvação é imerecida. Somente a graça. Ou seja, não tem nada que o homem possa fazer para se salvar. Não tem sacrifício, dinheiro que possa ser pago. Nada. A salvação só pode acontecer se Deus nos der. Se Deus a entregar. É pela graça. Ela não depende de mim. Ela não depende do homem. Foi a guerra de Agostinho com Pelágio, no século V. Pelágio dizia que o homem participa da salvação. Ele tem que fazer uma coisa. E Agostinho dizia: não participa, o homem está morto. É graça. Não depende do meu esforço. Salmo 46 diz que a redenção da alma é caríssima, não posso pagar. Então vem eles e diz: sem indulgência, sem dinheiro, sem documento, nada disso. A salvação
é completamente de graça. É um presente de Deus. Ela vem pelo sacrifício de Jesus. Será que hoje nós precisamos disso? Será que hoje também estão vendendo? Eu estou vendo pessoas ensinar dízimo como expiação de pecado. Quem não dízimo vai para o inferno. Eu estou vendo pessoas colocando elementos para cooperar com a salvação. Você precisa fazer penitências, votos. Nós estamos vivendo na igreja evangélica um neocatolicismo pagão. Neo é novo. O antigo é do Papa Leão. Neocatolicismo pagão dentro da igreja. Você tem Papa? Não tem. Você tem apóstolo. Você tem indulgência? Não tem. Você tem o dízimo. Você adora a igreja católica? Não. Adora a universal. É o que nós estamos vendo. E vem os reformadores dizendo, não, é só a graça. Não adianta o tanto que dizime, não adianta fazer barganha com Deus, não adianta votos, nada disso. Ou você descansa nos méritos de Cristo e confia neles e recebe a salvação pela graça, ou não tem outra coisa senão a condenação. É somente a graça. Certeza que eles ensinavam isso no CCB, né? Deus me entende. Certeza. O quarto ponto que os reformadores ensinaram é o solos Christus. Solos Christus. Somente Cristo. Então vai. Somente a Escritura, nada de documento, visão, relação. Somente a fé, nada faz expiação pelo pecado, senão o sacrifício, a minha fé posta no sacrifício de Cristo. Somente a graça, salvação não pode ser comprada, ela é recebida. Somente Cristo, o que é isso? Cristo salva, perdoa. O católico é querido isso, mas não era sozinho, era Cristo e Maria, Cristo e Paulo, Cristo e Pedro, Cristo e esmolas. Por exemplo, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Salvador e Redentor. Maria é corredentora com ele. Jesus é um mediador. Maria é mediadora também. Então se ensinava o quê? Era Cristo e Maria, Cristo e Pedro. A mediação dos santos. Cristo e o Papa. Cristo e os homens. Vem os reformadores e dizem, só há um mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, o homem. Maria não foi concebida sem pecado. A Imaculada Conceição de Maria. Mentira. João capítulo 21, ela diz assim, Lucas 1,21. Bendito seja Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Maria reconhecia que precisava de um Salvador. Quando aparece no templo, está lá Maria oferecendo sacrifícios pelo pecado dela e de José, a pecadora. Segundo, Maria não permaneceu virgem, ela concebeu Jesus virgem. Mas depois ela coabitou com José e ela teve filhos que eram irmãos de sangue de Jesus. Ela não pode ser co-redentora com Cristo. É um onisciente, um onipresente. Impossível. Aí vem Lutero, vem os reformadores. Somente Cristo. Não há outro mediador. Papas não podem declarar perdão. Papas não podem fazer mediação. Santos não podem fazer mediação. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém me aparece. Somos Cristos. Será que pode ser aplicado hoje? Pastores, apóstolos, bispos, messias, nem sei que categoria que está. Tinha um fulano em apóstolo, já tem uma cantada aí, né? Tinha um lá em Manaus que era pai apóstolo, rei dos apóstolos. Esses homens determinam o que é pecado e o que não é, fazem mediação, arrogam para si santidade, infabilidade,
falam que as experiências deles têm mais valor do que a Escritura. Gálatas 1 diz assim: se ainda que eu, anjo do céu, anunciar o Evangelho além da pessoa que considera amaldiçoado. Nós vemos esses homens arrogando superpoderes, dizendo que falam boca a boca com Deus, falam que estão fazendo mediação. Tanto é que é comum esses mesmos dizer: apóstolo, ora para mim, porque eu sei que o senhor é assim com Deus. Fala com ele lá. Vem os reformadores e diz: não, somente Cristo. E o último, só lhe deu glória. O que quer dizer só lhe deu glória? Somente a Deus a glória. Por quê? Na época de Lutero, a glória estava na igreja e não em Cristo. Estava no Papa e não em Cristo. Os homens, as hierarquias eclesiásticas recebiam glória. Papa, cardeal, bispo. E principalmente a sagrada Igreja Católica. Ao ponto de se dizer que não há salvação fora da Igreja Católica. O Papa era considerado vigário de Deus. Sabe o que é vigário? Em latim, vicários. Você não sabe o que é vigário? Substituto de Deus. Olha, isso é quase uma divindade. Havia, para você ter uma ideia, o Papa era considerado infalível. Infalibilidade papal. O Papa falou, a água parou, o Papa não erra. Ele era venerado. Aí vem os reformadores. 1 Coríntios 10, 34. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É somente a Deus a glória. A glória não está no homem, no Papa, cardeal, na instituição, na igreja. Só Deus deve receber glória e mais ninguém. Será que precisamos do só lhe deu glória hoje? Porque se você pisar o pé na igreja universal, porque se você fizer a corrente, porque isso, o homem, os apóstolos têm recebido glória, preletores, você não pode tocar neles, recebido glória. As igrejas, a entidade tem recebido glória. Nós temos hoje um culto antropocêntrico. O que é antropos e centro? Antropos, homem. Centro. O homem é o centro. Se adora a igreja, se adora a personalidade, se adora o homem. Então nós temos que ouvir o brado dos reformadores dizendo: só lhe deu glória. Ninguém mais no universo deve receber a glória, senão o Deus Todo-Poderoso. Aí o que aconteceu? Através desse ato enérgico de Lutero, a igreja tomou novamente a sua forma. A igreja católica não deixa de existir. O Papa não é convencido, os cardeais não são, mas dezenas, milhares de cristãos, de outras autoridades, de padres, se desligam da Igreja Católica em toda a Europa. Começa então um movimento que se reúne e tem como fundamento de fé somente a Escritura. Nasce então a Igreja Protestante. Por que protestante? Porque protestava contra os abusos da Igreja Católica. Então aquela igreja que sai de Roma, ela volta à forma lá de Atos. Jesus, o Espírito Santo, os apóstolos que falam. Ela se reforma. E hoje nós estamos aqui por causa do que Lutero fez. Faz isso, é João Calvino lá em Genebra. Ele com 24 anos escreve as institutos da religião. Ele faz o que Paulo falou. Imagina, Pedro e os demais apóstolos, são os tratores. Aí Paulo faz a teologia.
Lutero, na reforma, o trator. Aí vem Calvino e afina, apura, sintetiza, sistematiza o que Lutero e Zwingli começaram a ensinar. Irmãos, depois de 500 anos, essa chuva de heresia que você está vendo aí, pastorado feminino, visão, profecia, revelação, teologia da prosperidade, movimento de batalha espiritual, satanismo, bruxaria, paganismo, sincretismo, ceticismo, infestando a igreja e faz o Lutero ser revirado sobre tudo. Sabe o que está acontecendo agora? 8 horas. Na maioria das igrejas do Brasil vai ter início agora uma celebração idólatra. Dezenas e centenas de milhares de evangélicos vão cometer idolatria agora. Porque eles estão entrando em espeluncas. Eles pensam que é igreja. Mas são tão pagãs quanto as da era medieval. Todas distorcidas. Vai se celebrar agora macumba gospel, bruxaria gospel, da pior espécie. Você encontra mais seriedade, temor, reverência numa missa, se for hora, do que em alguns cultos neopentecostais. É necessário uma nova reforma. E ela deve começar por onde? O principal dos solas. Sola Escritura. Toda a nossa fé, nosso fundamento, nossa crença, se baseia só nesse livro. Em mais nada e em mais ninguém. Não é no que Deus vai falar, é no que Deus já falou e está aqui registrado. Todo o conselho de Deus, 66 livros, o que ele tinha que falar já falou. Não tem mais nada para falar. Está aqui, sola Escritura. Vamos orar então, fecha os olhos. Feche os olhos e fala com Deus agora. Você precisa de uma reforma? Responde. Se você precisa, fala para Deus. A outra coisa que eu vou pedir para você orar, eu quero até que você se emocione. Fala para Deus. Graças a Deus, o Senhor me tirou onde eu estava. Fala, meu Deus do céu, eu estava afundado nessas heresias. Cego, de engano, de misticismo. Mas graças a Deus o Senhor abriu meus olhos. O Senhor me tirou daquela imundície, daquela paganismo, sincretismo, daquele misticismo que não tinha nada de Cristo, nada da fé, nada da graça, não tinha nada das Escrituras. E o Senhor não recebia glória. Agradece a Ele. Eu queria que você orasse para aqueles tantos que você conhece e que ama, que ainda estão lá, cegos, perdidos, crendo em mentiras, em esquisitices, em besteiras e bobagens e heresias. Diga para Deus assim, ó, assim como o Senhor abriu meus olhos, abre o deles. Olha assim, abre o deles. Porque quem abriu os meus não foram homens, foi o seu Espírito. E se o seu Espírito não ir lá e não abrir, eles não enxergarão. Continuarão crendo naquelas imagens, naquelas coisas esquisitas.
pensando que estão te adorando, mas fabricaram um outro Deus, uma outra coisa. Fala, Deus tem misericórdia, Deus. Queria vê-los salvos, queria vê-los crendo na verdade. O Senhor pode fazer. Vamos ficar de pé.